Você está pronto para mergulhar no mundo das aventuras mágicas e na vida escolar na academia? Se sim, está a história para você. Conheça Cerone, nosso protagonista. Quando bebê, ele foi abandonado pelos pais, mas foi encontrado por uma família de caçadores que o criou em um lar amoroso. Apesar das dificuldades da vida camponesa, ele aprendeu a ler desde cedo e se tornou obcecado por livros. Um dia, ele acidentalmente conhece um mago e aprende como entrar na zona espiritual, o primeiro passo para aprender magia. Embora todos digam que apenas nobres podem ser magos, alguém pode provar seu potencial ilimitado. Mas, antes de descobrirmos, vamos começar a história do início. Sob um manto de estrelas, há uma cadeia de montanhas onde os choros de um bebê ecoam pela noite. Esta terra pertence a um bravo caçador cujo primeiro instinto ao ouvir esses choros é pegar seu machado, pensando que podem ser doninhas rondando. Ele tem certeza de que essas criaturas cometeram um grande erro ao mirar a cabana de um caçador. Ele segue o som dos choros ao redor de sua casa e, quando chega ao estábulo, não encontra ninguém lá, exceto seus cavalos. Por um momento, ele se pergunta se está tendo alucinações, afinal, desde que ele e sua esposa descobriram que não podiam ter filhos, ele tem ouvido vozes de crianças. Mas não era uma alucinação. Lá, no pasto, está um bebê. Ele rapidamente pega a criança e, quando a puxa para perto, pode realmente sentir seu coração batendo. Naquele momento, sua esposa chega, chocada ao vê-lo segurando uma criança. É então que ambos concordam mutuamente que essa criança será deles. Há uma famosa história de um mago que, com um simples movimento de suas mãos, podia invocar uma rajada de vento que chamava as nuvens para se reunirem acima. Logo, a chuva caía dos céus, saciando a terra seca e fazendo-a brilhar com vida. Os aldeões se alegravam, suas canções enchendo o ar, pois o mago não só trouxe chuva, mas também protegeu a cidade de ameaças além de suas fronteiras com seus poderes místicos. Paz e prosperidade floresceram, e a fome e a sede foram banidas. No entanto, o mago não descansava. Incansavelmente, ele perseguia suas pesquisas, sempre se esforçando para melhorar a vida das pessoas. Seus feitos eram tão extraordinários que o chamavam de mago bem-educado, e sua história se tornou uma lenda querida por todos. Cerone Arian, o menino encontrado no estábulo, cresceu lendo essa história. Agora com 12 anos, Cerone frequentemente se entrega aos livros, cativado pela magia em suas páginas. Seu pai, Vincent Arian, agora com 40 anos, nunca se cansa de ver o filho ler. Para Vincent, a curiosidade e o entusiasmo do menino são infinitamente encantadores. Hoje, depois de terminarem o trabalho de cortar lenha, Vincent balança o filho carinhosamente antes de sinalizar que é hora de voltar para casa. Enquanto caminham pela natureza, Cerone olha para o pai e pergunta sobre magia, como funciona e se ele poderia aprender a usá-la. O humilde caçador, que sabe pouco além da caça, responde de maneira simples e sincera. Enquanto isso, alguns colegas de Cerone o veem com o pai. Eles se perguntam por que Cerone está sempre tão interessado em acompanhar o pai ou ler livros, mesmo quando convidam para brincar, ele recusa. Eles começam a duvidar se Cerone realmente entende os livros que lê, achando que são avançados demais para ele. Mais tarde, enquanto vêem Cerone caminhando ao lado de Vincent, algumas das crianças começam a pensar que Vincent não é realmente o pai de Cerone. Uma das mães diz ao filho que Vincent não é o verdadeiro pai de Cerone, afirmando que o encontraram em algum lugar quando ainda era um bebê. Enquanto as crianças conversam, Vincent as ouve. Ele fica com raiva, mas não confronta os meninos. Em vez disso, mantém sua crença de que é o pai de Cerone, não importa o que digam. Determinado a fazer Cerone feliz, Vincent decide levá-lo à cidade no dia seguinte para comprar as frutas que ele quer como recompensa por ajudá-lo naquele dia. Cerone se sente feliz e ansioso para ir ao mercado. Embora Vincent silenciosamente deseje poder fazer mais por ele, Cerone permanece desesperado para aprender sobre magia. No dia seguinte, eles vão para a cidade de Cus, no reino de Tória. Cerone se maravilha com a bela vista da cidade. Quando chegam a uma certa loja, Vincent pede a Cerone para ficar com o avô que ele conhece enquanto faz algumas tarefas. Ele adverte Cerone para não vagar por aí e evitar os nobres. Vincent sai rapidamente, deixando Cerone esperando. Enquanto ajuda o avô um pouco, Cerone aproveita a chance para perguntar sobre magia. A princípio, o velho não entende, então Cerone repete a pergunta. O homem então o direciona a uma livraria em frente à sua loja, onde ele pode encontrar livros sobre magia. Animado, Cerone vai rapidamente para a livraria. Ao entrar e tentar pegar um livro, ele é repreendido e avisado para não tocar em nada. O dono da loja afirma que suas mãos estão muito sujas para manusear os livros. Cerone pergunta se pode ao menos ler um, mas é negado novamente. Os livros, explica o dono da loja, são muito caros e destinados apenas aos nobres. Desanimado, Cerone sai da loja. Ele então nota alguns livros empilhados em um canto no chão. Reconhecendo o local, ele percebe que pode ser onde seu pai consegue os livros que lê para ele. No entanto, ele nota um fato: os nobres que visitam a livraria não só conseguem os livros que querem, mas também são tratados com grande respeito. Isso faz Cerone se perguntar por que os nobres recebem tais privilégios enquanto ele é excluído. Lembrando-se do aviso de seu pai sobre evitar os nobres, ele começa a questionar o que pode estar errado. Enquanto Cerone se prepara para deixar a área, guardas de repente o pegam. Eles exigem saber como ele conseguiu entrar nos portões do complexo da livraria, que é reservado apenas para nobres. Cerone explica que seu pai está por perto, mas os guardas não acreditam nele. Eles presumem que ele é um órfão e decidem detê-lo.
Antes que possam segurá-lo adequadamente, Cerone escapa habilmente. Quando percebem o que aconteceu, encontram-se segurando apenas sua jaqueta. Cerone já se escondeu atrás de algumas flores perto de um edifício. De seu esconderijo, Cerone ouve algumas crianças discutindo sobre magia. Elas estão fazendo perguntas a alguém. Para explicar o que é magia, a pessoa dá uma explicação vaga, a maior parte da qual Cerone já conhece de suas leituras. Então, a pessoa diz algo que captura a atenção de Cerone: magia é tudo sobre percepção. Naquele momento, Cerone sente que encontrou uma resposta que estava procurando. A pessoa elabora, dizendo que a percepção é mais aguçada que o conhecimento e mais rápida que a habilidade. Ela acrescenta que, com um pouco de cultivo, qualquer um com percepção suficiente pode se tornar um mago. Enquanto Cerone escuta atentamente a conversa dentro do complexo, ele de repente ouve a voz de um velho sugerindo que ele suba o muro se quiser ouvir melhor. Cerone fica inicialmente chocado por o velho parecer saber o que ele está pensando. Inseguro sobre o que fazer, ele considera se deve seguir a sugestão ou ir embora. Finalmente, decide escalar o muro, sentindo que não fazê-lo seria um arrependimento que poderia carregar pelo resto da vida. Ao chegar ao topo do muro, ele vê um grupo de crianças reunidas ao redor de um velho sentado sob uma árvore. O velho nota Cerone imediatamente e, para sua surpresa, o convida a descer e se juntar à conversa. O velho se apresenta como Alphus Miri, o diretor da escola de magia de Laos e um mago de nível 4. Incentivado pelo convite caloroso de Alphus, Cerone se prepara para descer do muro e se juntar ao grupo. Cerone entra nos terrenos da academia e vê um grupo de crianças da sua idade sentadas sob uma árvore imensa com o velho, que é o diretor. À medida que Cerone se aproxima, as crianças rapidamente tentam dispensá-lo, insistindo que ele vá embora porque não é um nobre. No entanto, o diretor Alphus Miri intervém, pedindo a Cerone que se aproxime e compartilhe porque escalou o muro. Cerone explica sinceramente que quer ver magia, admitindo que só leu sobre ela em livros, mas nunca viu na vida real. As crianças zombam, acusando-o de mentir, mas Cerone implora ao diretor para demonstrar magia. Alphus concorda, dizendo que chamará o vento para Cerone. O diretor ativa a magia do vento, fazendo com que as crianças e Cerone levitem no ar. Cerone fica impressionado com a experiência, seus olhos arregalados de admiração enquanto sente a magia em primeira mão. Depois que descem, Cerone, ainda cheio de curiosidade, pergunta ao diretor o que a magia realmente é. A franqueza e a sinceridade da pergunta de Cerone surpreendem Alphus, levando-o a explicar. Alphus diz a Cerone que a magia é um ato que quebra as leis gerais do mundo, é a aplicação mental de explorar e descobrir as verdades ocultas nos fenômenos. Cerone escuta atentamente e, em seguida, pensativamente, aponta algo que notou nos livros que leu. Ele menciona que muitos grandes pensadores foram perseguidos por suas ideias não convencionais, apenas para que essas ideias se tornassem mais tarde verdades universais. Ele se pergunta em voz alta se a essência da verdade está escondida dentro de tais anomalias. Essa observação impressiona o diretor, mas também o deixa curioso sobre a perspectiva de Cerone. Quando Cerone pergunta ansiosamente como se pode aprender magia, Alphus hesita. Ele duvida que Cerone, um camponês, seja capaz de dominar a magia. Para demonstrar a habilidade necessária, ele instrui um dos alunos nobres a entrar na zona espiritual. O aluno se concentra profundamente, entrando em um estado mental intensamente sensível, e consegue adivinhar com precisão o número de moedas escondidas na mão fechada do diretor. Cerone fica maravilhado com a precisão do palpite do aluno. O diretor explica que, quando o mago está completamente focado, ele se torna tão sintonizado com o ambiente que pode perceber coisas além do comum. A zona espiritual é um estado de sensibilidade elevada, onde a mente pode influenciar e controlar os fenômenos ao redor. Cerone se sente confiante em sua capacidade de alcançar o que os outros alunos demonstraram. O diretor, observando sua determinação, aconselha-o a procurar um lugar tranquilo para praticar, enfatizando a importância de primeiro encontrar a si mesmo e depois apagar a si mesmo. Embora o conceito seja abstrato e desafiador, ele desperta a curiosidade e a determinação de Cerone. O diretor, encorajado por seu entusiasmo, permite que Cerone tente entrar na zona espiritual imediatamente. Cerone fecha os olhos e se concentra profundamente, sua mente focada na tarefa. Embora ele comece a captar a essência da prática, suas ações parecem incertas e desajeitadas para aqueles que o observam. Os alunos nobres dispensam seus esforços como mal-sucedidos, e o diretor, embora intrigado, parece exteriormente indiferente. No entanto, a persistência de Cerone não passa despercebida, e o diretor silenciosamente reconhece que, com esforço contínuo, Cerone pode desenvolver uma sensibilidade aguçada ao mundo ao seu redor. Depois de sair com os alunos, o diretor reflete sobre o potencial inato de Cerone. Ele reconhece que Cerone exibe uma aptidão natural para magia, uma que poderia ter florescido se ele tivesse sido criado em uma família nobre desde jovem. Esse pensamento permanece na mente do diretor enquanto ele considera a possibilidade de que os talentos de Cerone possam superar as expectativas, apesar de suas origens humildes. Sozinho nos terrenos da academia, Cerone processa o que aprendeu, determinado a melhorar. Ele deixa a academia pulando o muro novamente.
Agora, totalmente imerso na zona espiritual, ele experimenta um profundo senso de conexão com tudo ao seu redor. À medida que seu entendimento se aprofunda, ele sente como se tivesse se tornado um com o próprio mundo, uma sensação avassaladora de ilimitado percorrendo. Com essa nova consciência, ele corre para casa, ansioso para explorar as possibilidades desse poder. Mas, enquanto corre, ele acidentalmente colide com alguém e cai no chão. Ele se desculpa imediatamente, mas as pessoas com quem colidiu não são transeuntes comuns, são bandidos, e seus temperamentos se inflamam. Com raiva, eles começam a maltratar Cerone, ofendidos pela colisão não intencional. No meio do confronto, uma garota nobre chega e pergunta sobre o tumulto. Os bandidos explicam que estão apenas ensinando uma lição ao camponês. Cerone tenta se explicar, mas suas palavras são ignoradas enquanto os bandidos continuam a espancá-lo. A garota nobre, no entanto, intervém, pedindo que parem, alertando que Cerone pode se machucar seriamente ou até morrer. Enquanto tenta controlar a situação, os bandidos, desdenhosos de sua intervenção, continuam discutindo o que fazer a seguir. Um deles menciona que poderiam vender Cerone como escravo, argumentando que ninguém se importaria com o camponês e que eles não teriam problemas por isso. A garota nobre, perplexa com a crueldade deles, sugere que examinem Cerone primeiro. No entanto, os bandidos interpretam mal suas palavras, assumindo que ela quer que Cerone se despisse. Naquele momento, algo dentro de Cerone se quebra. A humilhação, o medo e a impotência que ele sentiu se transformam em uma única emoção avassaladora. Em um instante, o tempo congela. Confuso, Cerone se pergunta o que está acontecendo enquanto permanece imóvel. Memórias da demonstração de magia do vento do diretor inundam sua mente. Cerone percebe que, sem querer, desencadeou uma resposta mágica, semelhante à magia do vento que o diretor havia mostrado. De repente, o tempo volta ao normal e os bandidos não estão mais no controle da situação. Sem aviso, todos começam a levitar, suspensos por uma força invisível. Em um instante, eles caem de volta ao chão com uma força tremenda, seus ossos se quebrando com o impacto, deixando-os gravemente feridos e incapacitados. A garota nobre, chocada com a demonstração de poder, se aproxima de Cerone, sua curiosidade aguçada. Ela pergunta onde ele aprendeu tal magia, comentando que ele é apenas um camponês e que tais habilidades são inéditas em alguém como ele. No entanto, antes que Cerone possa responder, uma multidão começa a se formar, atraída pelo barulho e pela comoção. Percebendo o perigo de permanecer ali por mais tempo, a garota nobre rapidamente se retira, desaparecendo na multidão. Cerone, sentindo o peso do mundo frio ao seu redor, faz o mesmo e foge. Enquanto se move pelas ruas, Cerone não consegue se livrar da sensação de que o mundo é distante e indiferente. Na casa de Caras, conhecida por sua nobreza de primeira classe, o mestre da casa, Chaka Caras, está lendo o jornal. Ele nota sua filha, a garota nobre de antes, entrando na sala. Ele olha para cima do jornal e pergunta por que ela voltou mais cedo do que o esperado. Ela responde casualmente que aprendeu tudo o que precisava saber e que a aula não é mais divertida. Com uma mudança em seu comportamento, ela pergunta ao pai se ele tem alguma conexão com a escola de magia, expressando interesse em conhecê-los. Vincent olha ao redor, ansioso por Cerone, sua preocupação crescendo quando sua esposa lhe informa que Cerone foi à área de corte de madeira, apesar da neve que ainda cai. Vincent decide procurá-lo, preocupado com o clima rigoroso. Enquanto sai, ele se lembra do dia em que levou Cerone à cidade na primavera anterior. Naquele dia, Cerone quase se perdeu, e Vincent se pergunta o que realmente aconteceu com o menino desde então. No meio da floresta coberta de neve, Cerone está de frente para uma das árvores. Ele se lembra de como conseguiu usar magia naquele dia, mas não conseguiu replicar o feito desde então. Foi um ato subconsciente e, embora não tenha conseguido realizar magia novamente, ele ainda pode entrar na zona espiritual. Nesse estado elevado, ele sente tudo ao seu redor com uma clareza aguçada. Seus olhos pousam em um ponto específico da árvore onde a luz parece brilhar mais intensamente e, instintivamente, ele golpeia a árvore com seu machado. A árvore se despedaça com a força do golpe, e Cerone percebe que acabou de derrubá-la com um único golpe. Sem que Cerone saiba, Vincent estava observando silenciosamente de trás de uma árvore, chocado com a visão do que parecia ser um raio. Vincent observa atentamente enquanto Cerone continua a cortar, alheio à presença de seu pai. Cerone, perdido em seus próprios pensamentos, sente uma necessidade profunda de conhecimento. Ele decide repetir suas ações todos os dias, determinado a se preparar para o momento em que a oportunidade de entender suas habilidades surgir novamente. 3 anos se passaram e Cerone cresceu tanto em habilidade quanto em compreensão de suas capacidades. Agora proficiente em entrar na zona espiritual, ele consegue se conectar com a natureza durante suas sessões de meditação, sentindo como se tivesse se tornado um com o próprio mundo. Com seus troncos de madeira nas mãos, ele se dirige para casa, ansioso para retornar à rotina familiar. No entanto, ao chegar em casa, Cerone nota uma visão desconhecida, uma carruagem elegante puxada por cavalos brancos estacionada do lado de fora. Algo está diferente, e sua curiosidade cresce enquanto ele entra.
Dentro de casa, seus pais o apresentam a um visitante, um mordomo bem vestido da casa Oan, uma família nobre de segunda classe. Seu nome é Taron, e ele veio falar com Cerone depois de ouvir sobre sua habilidade de ler. Cerone, confuso, se pergunta por que o servo de um nobre estaria interessado nele, especialmente porque a casa Oan é conhecida por seu alto status. Taron explica que tem uma oferta de emprego para Cerone, uma oportunidade de trabalhar para a casa Oan durante a mudança de sua grande biblioteca. Essa biblioteca, uma das maiores da região, contém quase 10.000 livros, muitos dos quais devem permanecer estritamente dentro dos limites da casa. O processo levará 2 anos, com Cerone e Taron cuidando da organização, enquanto os carregadores farão o trabalho pesado. Cerone, surpreso, percebe que isso deve significar que a casa Oan possui um vasto conhecimento, particularmente um conhecimento avançado de magia, que seria inestimável para ele. No entanto, enquanto Taron fala, Cerone sente uma estranha tensão, especialmente quando o mordomo menciona que as únicas pessoas cientes da mudança da biblioteca são sua família. Se um único livro sair dos limites ou se surgirem rumores de livros desaparecidos, isso poderia significar consequências graves. As vidas de sua família estariam em risco. Vincent, o pai de Cerone, ouve a conversa com uma compreensão silenciosa. Taron inicialmente pensou que Vincent havia vendido Cerone para esse trabalho por dinheiro, mas Vincent nega, insistindo que apenas quer dar a Cerone a chance de realizar seu sonho. Taron havia dito uma vez a Vincent que Cerone deveria ser permitido ler os livros na casa Oan, o que Vincent acreditava que ajudaria em suas aspirações. No entanto, Taron descarta essa noção, apontando que Cerone não será permitido ler todos os livros. O tempo passa e eles não poderão vigiá-lo 24 horas por dia. A frustração cresce na sala enquanto Tamar impressiona Vincent, questionando se ele mentiu para Cerone sobre seu futuro durante todo esse tempo. Vincent, profundamente perturbado pela situação, reflete sobre seu papel na vida de Cerone. Ele sente uma pontada de culpa, sabendo que Cerone não é seu filho biológico, mas ainda reconhecendo o potencial do menino. Vincent sempre acreditou que Cerone deve ter sangue nobre, razão pela qual pediu a Tamar para acolhê-lo, simplesmente para dar a Cerone a oportunidade de acessar o conhecimento na biblioteca. Ele nunca se importou com o dinheiro, mas a realidade da situação começa a pesar sobre ele. Em um momento de frustração, Vincent pede a Tamar para deixar sua casa, percebendo que cometeu um erro ao envolver seu filho nessa situação perigosa. Enquanto Tamar se prepara para sair, Cerone o detém, surpreendendo tanto Tamar quanto seus pais com uma determinação calma. Cerone concorda em aceitar o emprego oferecido pela casa Oan. Tamar, embora aliviado, adverte Cerone mais uma vez, enfatizando as graves consequências se qualquer rumor se espalhar. Ele avisa que a vida de Cerone estaria arruinada se algo desse errado. Cerone, compreendendo plenamente o que está em jogo, assegura Tamar que será cauteloso e não guardará ressentimentos, mesmo que as coisas deem errado. Tamar reconhece a determinação de Cerone e informa que virá buscá-lo em uma semana. Ele adverte Cerone que, uma vez que ele pisar nos terrenos da casa Oan, não haverá volta até que o trabalho esteja concluído. Com isso, Tamar se despede. Vincent, profundamente preocupado, observa a partida de Tamar, temendo que Cerone esteja se metendo em algo perigoso. Ele expressa seus medos a Cerone, sugerindo que Tamar não está procurando um trabalhador, mas sim um sacrifício. Vincent se oferece para ajudar Cerone a desistir do acordo, mas Cerone o tranquiliza com gratidão. Ele agradece ao pai pelo maior presente que poderia ter recebido, seu apoio inabalável. Sobrecarregado de emoção, Vincent puxa Cerone para um abraço apertado, prometendo que ele e sua mãe sempre estarão ao seu lado, independentemente do que aconteça. Uma semana depois, Cerone está pronto para partir. Embora sinta uma pontada de hesitação em deixar seus pais, ele sabe que essa é uma oportunidade que não pode perder. Ele está prestes a entrar em um mundo cheio de pessoas poderosas, e embora não tenha certeza se sobreviverá aos próximos 2 anos, sente um senso de propósito crescendo dentro de si. A casa Oan está localizada em Krastória, conhecida por produzir guerreiros de grande força e renome. Os homens enviados para escoltar Cerone explicam que o fundador da casa Oan era um general de nível 3 e que o atual mestre da casa, Sir Bishop Oan, é um cavaleiro de nível 4. Sir Bishop, eles explicam, controla o poder militar da cidade, uma figura poderosa com imensa influência. À medida que Cerone chega à grande mansão da casa Oan, ele fica impressionado com a grandiosidade de tudo aquilo. A propriedade, um símbolo da nobreza de segunda classe, se ergue diante dele, sua estrutura imponente e design intrincado são avassaladores. Está claro que Cerone entrou em um reino muito além de sua vida anterior. Os alojamentos dos servos e os escritórios onde Cerone ficará estão localizados em uma parte separada da propriedade. Enquanto é escoltado até seu novo espaço de vida, Cerone não pode deixar de sentir tanto admiração quanto apreensão. No dia seguinte, Cerone é levado por Tamar à grande biblioteca, uma vasta sala cheia de prateleiras e mais prateleiras de livros. Tamar explica a importância da tarefa à frente. Todos os livros devem ser transferidos para a nova biblioteca e Cerone será responsável por classificá-los. Tamar entrega a Cerone uma lista de livros a serem organizados cada semana, explicando que o papel de Cerone é reunir os livros com base na lista, garantindo que estejam devidamente categorizados. Seu horário de trabalho será das 9 horas às 18 horas, com as noites livres. No entanto, Tamar adverte que Cerone não tem permissão para deixar os terrenos durante o horário de trabalho, nem pode entrar na mansão principal, a menos que seja diretamente ordenado.
Os mordomos inferiores o informarão sobre regras adicionais. Cerone deve começar suas funções no dia seguinte. Na manhã seguinte, Cerone começa a trabalhar. Ele se veste adequadamente e logo percebe por que uma pessoa é designada para classificar todos os livros. É importante que o sistema de classificação permaneça consistente. À medida que Cerone trabalha, ele começa a entender que todo conhecimento está interconectado e que o fio condutor que liga tudo é a história. Ele logo percebe que, dos 10.000 livros na biblioteca, 850 são sobre história. Determinado a aprender tudo, Cerone decide que dedicará os próximos 2 anos a ler esses livros. Se ele realmente quer se tornar um mago, esse é o seu caminho. Enquanto trabalha, Cerone se vê imerso nos livros de história, mas rapidamente fecha um quando ouve passos se aproximando. Ele não quer que Tamar saiba que está lendo fora de sua tarefa designada. Tamar, no entanto, nota a impressionante habilidade de Cerone em classificar os livros e também percebe sua tendência a trabalhar até tarde da noite. Tamar o aconselha a não se esforçar demais, pois ainda há uma longa jornada pela frente. Ao se aproximar de Cerone, Tamar aponta que não apenas os servos entram na biblioteca, mas também o mestre da casa e seus filhos. Ele adverte Cerone para ser cuidadoso com sua aparência e ações, pois deve manter a dignidade da casa Oan em todos os momentos. Ele também sugere que Cerone cuide de seu cabelo comprido, insinuando que deveria ser mais apresentável. Com um último olhar, Tamar sai, deixando Cerone para refletir sobre o conselho. Mais tarde, Cerone está novamente na biblioteca, absorto nos livros de história. Ele começa a perceber o quão vasta é a história de Tória. Há tanto para aprender que ele se sente sobrecarregado. Ele se pergunta como conseguirá estudar tudo mais. Conclui que deve focar em entender pelo menos uma parte de cada evento histórico e seguir em frente, em vez de se aprofundar nos detalhes. À medida que continua lendo, o cansaço toma conta e Cerone adormece, com a cabeça apoiada nos livros. Tamar, entrando na biblioteca mais tarde, encontra Cerone cochilando em sua mesa. Ele suspira, pensando que Cerone está tentando tolamente abarcar tudo de uma vez, e com esse ritmo, ficará preso em um único livro por semanas. Sentindo-se um pouco frustrado com os sonhos elevados de Cerone, Tamar balança a cabeça e sai. Cerone está atrás do balcão da recepção da grande biblioteca, com as mãos ocupadas catalogando e organizando livros, como de costume. Ele atende a qualquer nobre que vem pegar livros emprestados. Embora o comportamento dos nobres não o surpreenda mais, apesar de saber a importância de seu trabalho guiando os livros e mantendo o catálogo da biblioteca, ainda o frustra que muitos nobres peguem livros emprestados sem devolvê-los no prazo. Eles voltam para pegar mais, segurando os livros emprestados como se tivessem direito a eles indefinidamente. No entanto, Cerone mantém a compostura, focando em manter sua devoção ao trabalho, mesmo que isso signifique lidar com o desrespeito dos nobres pelas regras. Já se passaram mais de 3 meses desde que Cerone começou a trabalhar na casa Oan, e agora o comportamento dos nobres não afeta mais. O que o surpreende é o quanto ele progrediu em seus estudos. Ele leu mais de 80 livros durante seu tempo aqui, embora ainda esteja longe de seu objetivo de ler 1000 livros, ele adquire conhecimentos valiosos todos os dias. Cerone percebe que estudar história e o conhecimento químico relacionado à magia não só o tornará um estudioso melhor, mas também o preparará para ser um mago mais forte. Quanto mais ele aprende, mais entende que o poder de um mago vem do conhecimento e da compreensão. Ler sobre história lhe dá a base dos eventos que moldam o mundo, enquanto os estudos químicos aprofundam os mecanismos da magia. Fica claro para Cerone que seu objetivo não é apenas ser um estudioso, mas se tornar um mago, e a leitura é a chave. No entanto, ele sabe que nem todos os estudiosos têm o potencial para se tornar magos, especialmente aqueles que não conseguem acessar o reino espiritual. Felizmente, a capacidade de Cerone de entrar no reino espiritual lhe dá uma vantagem que o diferencia da maioria dos estudiosos, tornando-o mais eficiente e capaz como mago. Essa percepção alimenta ainda mais sua dedicação ao trabalho. Um dia, enquanto atende ao fluxo habitual de nobres entrando na biblioteca, Cerone nota uma comoção. Um jovem nobre, Lon, entra correndo na biblioteca, parecendo ansioso e um pouco desgrenhado. Enquanto Cerone observa instintivamente os movimentos apressados de Lon, ele rapidamente sente que algo está errado. Sua intuição lhe diz que alguém poderoso está perseguindo Lon. De fato, momentos depois, Cerone ouve os passos pesados de alguém se aproximando. É o mestre Kate, instrutor de espada de Lon. Kate é fácil de identificar entre os filhos dos nobres devido a seu cabelo azul vibrante, que se destaca entre os tons mais comuns de castanho e preto. Ao entrar na biblioteca, há um ar de urgência ao seu redor. Ele se aproxima rapidamente de Cerone, seu rosto uma mistura de frustração e desespero, e sem dizer muito, pede a Cerone para mentir por ele se alguém perguntar sobre sua presença. Lon se esconde sob uma das estantes, tentando evitar a detecção. Não demora muito para que a porta se abra com força e o mestre Kate entre, sua presença imponente preenchendo a sala. Ele exige saber onde Lon está. Sem hesitar, Cerone aponta para o esconderijo de Lon, apesar do perigo de traí-lo. Cerone entende as regras da cultura nobre. Quando se serve alguém de posição superior, como o mestre Kate, não há espaço para desobediência. Cerone ajuda a arrastar Lon para fora da biblioteca e, enquanto levado embora, Lon lança uma promessa vingativa a Cerone. Ele jura que, por expô-lo, Cerone se arrependerá.
No entanto, Cerrone permanece firme em sua decisão, entendendo que não tinha outra escolha. A hierarquia nobre exige obediência àqueles em posições superiores, e o status de Cerrone como servo não lhe deixa espaço para desafiar o mestre. Lon é levado embora, e rumores circulam de que ele foi arrastado para as montanhas, nunca mais voltando por meses. O incidente parece desaparecer, mas a memória permanece na mente de Cerrone, sabendo que a raiva de Lon não é facilmente esquecida. Os meses passam e Cerrone permanece focado em seu trabalho, estudos e deveres na biblioteca. Mas um dia, enquanto está absorto em seus livros, a porta se abre com força novamente. Para seu choque, é Lon, parecendo vivo, mas com os olhos cheios de uma determinação feroz. Lon se aproxima de Cerrone, sua presença carregada de intenção, e fica claro que ele veio por uma coisa: vingança. Apesar dos meses de treinamento intenso que Lon deve ter passado, Cerrone ainda pode ver o mesmo fogo em seus olhos. A determinação de Lon não diminuiu e, agora, Cerrone se vê cara a cara com as consequências de suas ações anteriores. Ele tenta explicar seu raciocínio, mas a raiva de Lon é palpável e Cerrone sente a dor de ser chamado de covarde. Lon acusa Cerrone de traí-lo por medo, afirmando que suas ações não foram justificadas. Cerrone mantém sua posição, embora as palavras o atinjam profundamente. Ele justifica suas ações, explicando que só expôs Lon porque temia as consequências de irritar o mestre Kate. No entanto, Lon não está interessado em explicações. Ele exige um duelo, uma maneira de resolver a tensão entre eles. Ele apresenta uma espada de madeira e declara que mostrará a Cerrone o quão poderoso ele é. Embora hesitante, Cerrone concorda, sabendo que não há outra maneira de resolver a tensão entre eles. Ele não é um espadachim e a reputação de Lon como um lutador habilidoso pesa em sua mente, mas Cerrone mantém sua determinação, concordando em deixar Lon dar os 3 primeiros golpes. O duelo começa e Cerrone golpeia com toda sua força, mas logo percebe o quão mais forte Lon é. Seus golpes são facilmente bloqueados e a força por trás da defesa de Lon deixa Cerrone lutando para acompanhar. Cerrone lança outro golpe com mais esforço do que antes, mas quando as espadas de madeira colidem, elas se quebram com um estalo alto. O som ecoa pela biblioteca, surpreendendo a ambos, mas é Lon quem fica mais chocado. Ele nunca esperou tal poder de Cerrone, que momentos antes parecia um azarão no duelo. Lon fica paralisado por um momento, incapaz de processar o que acabou de acontecer. Após alguns momentos de silêncio atordoado, ele finalmente pergunta a Cerrone como conseguiu golpear com tanta força. Cerrone, sempre direto, explica que o poder por trás de seu golpe não vem da espada ou do treinamento, mas sim de sua compreensão e conexão com o reino espiritual. Cerrone explica a Lon que a força do golpe vem de uma habilidade que aprendeu quando era jovem, quando seu pai lhe ensinou a cortar lenha. No início, Cerrone lutava com a tarefa, incapaz de partir os troncos, não importava o quanto tentasse. Mas, com persistência, ele descobriu o que agora chama de golpe trovejante, um movimento que canaliza toda a sua energia em um único golpe poderoso. Embora tenha usado essa técnica apenas para cortar lenha, Cerrone praticou por anos, aperfeiçoando a habilidade até que se tornasse uma segunda natureza para ele. Lon ouve, ainda lutando para acreditar no que Cerrone acabou de lhe contar. Ele sente uma mistura de descrença e vergonha. Como ele, um filho de nobre, poderia ser superado por alguém sem treinamento formal? Ele estava tão certo de sua própria superioridade e habilidade com a espada, e ainda assim, ali estava Cerrone, alguém sem formação em esgrima, mostrando-se superior de maneira tão humilhante. Esse sentimento de vergonha desperta algo profundo dentro de Lon, desencadeando uma memória de infância que o assombrou por anos. Quando era jovem, um de seus irmãos o vencera em um duelo, uma luta justa e honesta que deixou uma marca duradoura nele. Aquela derrota diante de seu pai mudou tudo. O pai de Lon, Lioan, sempre pareceu favorecer os outros filhos, e desde aquele momento, Lon sentiu que nunca poderia estar à altura. Seus irmãos, cada um com seus próprios talentos especializados, sempre pareciam ofuscá-lo. Mas Lon nunca descobriu sua própria força, seu próprio dom especial. Essa falta de identidade, de algo para se orgulhar, deixou-o com um sentimento de inadequação que ainda persistia. A família Oan, conhecida por seus cabelos azuis e pretos distintos, tinha 4 filhos, 3 filhos e uma filha. O filho mais velho tinha cabelos pretos, a filha e Lon tinham cabelos azuis. Cada um de seus irmãos encontrou sua vocação, seu talento, algo em que poderiam se destacar. Mas Lon permaneceu inseguro sobre seu lugar, e essa incerteza só se aprofundou ao longo dos anos, especialmente depois daquela derrota para seu irmão. Sentindo o peso de suas próprias frustrações e inadequações, Lon muda repentinamente de atitude. Ele puxa uma espada de aço verdadeira de seu escudo e a lança em direção a Cerrone, declarando que não desistirá só porque as espadas de madeira quebraram. Ele insiste que o duelo não acabou. Cerrone pode ter vencido essa rodada, mas Lon não aceitará a derrota tão facilmente. Ele está determinado a continuar e diz que, exatamente daqui a um mês, eles se enfrentarão novamente. Lon quer uma revanche, uma oportunidade para provar a si mesmo e, talvez, a Cerrone, que ele não é apenas um filho de nobre fácil de derrotar.
Embora Lon tente explicar que nunca usou uma espada antes, sua arrogância o impede de realmente ouvir as palavras de Cerrone. Ele não quer reconhecer a verdade no que Cerrone está dizendo. Os dois se separam, e Cerrone, determinado a não ser superado, começa a devorar todos os livros sobre esgrima que pode encontrar. Ele se concentra em aprender técnicas rápidas, sabendo que, embora nunca possa ser tão forte quanto Lon, pode usar seu conhecimento para nivelar o campo de jogo em seu próximo duelo. Na próxima sessão de treinamento de Lon com seu mestre, ele segue as ordens e coloca todo o seu esforço em cada movimento. Seu esforço é tão intenso que seu mestre percebe que algo está errado. A força de Lon aumentou dramaticamente, mas há algo perturbador em seu comportamento. Quando seu mestre pergunta o que está acontecendo em sua mente, Lon nega que haja algo de errado, mas suas ações falam o contrário. Lon continua a se esforçar mais do que nunca, e seu desempenho se torna tão poderoso que seu mestre começa a se preocupar com o risco de ele se machucar, quebrar os ossos ou distender os músculos. Temendo pela segurança de Lon, seu mestre interrompe o treinamento e exige que ele revele o que o está incomodando. Apesar da pressão, Lon mantém silêncio, relutante em explicar seu tumulto interno. Seu mestre, reconhecendo o potencial de Lon, mas também entendendo que ele precisa de mais do que apenas força bruta, aconselha-o a buscar outras técnicas ou habilidades fora da esgrima. Ele encoraja Lon a encontrar algo que complemente suas habilidades com a espada, algo que o faça parecer que está se esforçando para alcançar além de suas limitações atuais. Lon agradece a seu mestre pelo conselho, reconhecendo que é o melhor que recebeu em anos. Embora Lon admita que ainda não é altamente habilidoso com a espada, ele jura treinar com tanta dedicação que ninguém será capaz de derrotá-lo no futuro. Lon acredita profundamente nas palavras de seu mestre sobre a importância de alcançar qualquer coisa na vida através de trabalho árduo e dedicação. Cerrone, por outro lado, mergulha no estudo das 6 técnicas de espada mais importantes dos maiores espadachins que já existiram. Ele está determinado a aproveitar ao máximo seu tempo na cidade e a aproveitar a oportunidade de experimentar o mundo real. Prometeu a si mesmo fazer tudo o que pudesse para se tornar mais forte, entendendo que cada momento é valioso. Através de seu treinamento, Cerrone percebe que há uma semelhança impressionante entre os mundos da esgrima e da magia. Ambos são infinitos em natureza. A esgrima e a magia não têm fim, sempre deixando espaço para melhorias. Cerrone pratica com uma espada real, canalizando todo o seu foco para antecipar o próximo movimento de seu oponente. Ele usa sua habilidade de entrar no reino espiritual para sentir e prever o fluxo da batalha. Ao longo de muitos dias, Cerrone aprimora suas habilidades, melhorando gradualmente seu entendimento e técnica. Enquanto isso, o foco de Lon está inteiramente na vingança, praticando por uma questão de orgulho, em vez de buscar um entendimento mais profundo. O mês passa rapidamente e, finalmente, chega a hora do duelo. É noite quando eles começam e, apesar da calma exterior de Cerrone, Lon está perturbado. Ele olha para Cerrone e nota como este segura a espada sem a compostura usual de um espadachim habilidoso. Lon brevemente se pergunta se Cerrone está dizendo a verdade sobre nunca ter empunhado uma espada antes. Seu ego o impulsiona a acreditar que vencerá, mas ele não consegue afastar a dúvida que se insinua em sua mente. Em contraste com suas impressões iniciais, Lon sente uma estranha calma emanando de Cerrone. Lon, impulsionado por sua necessidade de vingança, avança com confiança, determinado a provar que seu treinamento o preparou para derrotar Cerrone. Mas ao atacar, ele fica surpreso com a calma inesperada de Cerrone. A postura de Cerrone não é o que Leon esperava de alguém que nunca havia empunhado uma espada antes, pois ele está desviando dos golpes que Leon está desferindo contra ele. Tudo isso graças ao seu conhecimento de esgrima. Sua habilidade do reino espiritual também o ajuda a detectar qual será o próximo golpe. Quando Leon vê que Cerrone está bloqueando e desviando de todos os seus ataques, ele muda sua técnica para que cada golpe que desfere em Cerrone o enfraqueça. Embora Cerrone ainda consiga guiar os golpes, Leon planeja cansar Cerrone, acreditando que, uma vez enfraquecido, ele vencerá facilmente o duelo. Mas o que Leon não sabe é que, mesmo enfraquecendo, Cerrone não desperdiça energia lutando de volta nem deixa suas emoções tomarem controle e acelerarem sua derrota. Exatamente quando Leon pensa que já cansou Cerrone, ele fica surpreso ao ver Cerrone atacando. Embora pareça um ataque normal, Leon não acha que será um problema lidar com ele, mas o que vê a seguir é completamente diferente. Durante a luta, Cerrone percebe que Leon está confiando apenas em sua força física e está brandindo sua espada sem precisão, o que significa que Leon não entende verdadeiramente a arte da esgrima. Mesmo quando Leon começa a usar mais força, Cerrone permanece calmo, reconhecendo que a capacidade mental ou habilidade na esgrima é mais importante do que a força bruta para derrotar Leon. Cerrone sabe exatamente o que deve fazer. Ele sabe que, se sua força física não for suficiente, deve confiar em sua técnica para desferir os golpes decisivos. No entanto, à medida que Cerrone vê Leon perdendo o foco e ficando mais desesperado, memórias de sua infância ressurgem. Ele lembra como seus pais elogiavam seus oponentes, principalmente familiares, sempre que ele era derrotado quando criança. A ideia de perder novamente é insuportável. Ele não pode aceitar, especialmente porque iniciou a luta e marcou a data. Perder agora significaria desgraça para ele e para o nome de sua família. Impulsionado por esses pensamentos, Leon luta como um louco, brandindo sua espada sem controle ou consciência de para onde ela está indo.
Nem mesmo Cerone, que está usando seu reino espiritual, consegue mais detectar os golpes de Leon. Isso continua por alguns minutos, com ambos tentando ao máximo não perder um para o outro, embora nada tenha sido prometido sobre o que acontecerá com o perdedor. A pior coisa que qualquer um deles poderia perder, além de se machucar, é sua reputação ou ego. Com todos os seus golpes desferidos de qualquer maneira, Leon consegue atingir Cerone no peito, cortando suas roupas, mas não profundamente o suficiente para fazê-lo parar de lutar. A luta continua até que um deles caia no chão. Um som normal ecoa, e tudo fica em silêncio por 2 minutos, indicando um sinal de vitória para aquele que ainda tem sua espada. É a espada de Leon que cai no chão enquanto ele golpeia descontroladamente. O próximo golpe que ele pensa que Cerone dará não é o que ele espera. Cerone muda seu aperto no meio do movimento e, antes que Leon perceba o que está acontecendo, ele encontra sua espada no chão. Para Cerone, isso se torna uma preocupação, pois ele derrotou um nobre 2 vezes seguidas. Ele fica parado, pensando no que pode acontecer agora. Então, ele finalmente fala, pedindo a Cerone para matá-lo para honrar a cultura do duelo. Cerone não pode acreditar no que houve e diz a Leon que ele não viverá para ver o amanhã se conseguir matá-lo. Ele diz a Leon que tudo é culpa dele desde o início, por tentar forçar um servo como ele à morte, dizendo que deveria ter seguido sua lealdade em vez das instruções de seu instrutor. Leon grita de volta, insistindo que deveria ter sido leal a ele e explicando tudo, incluindo o que poderia e não poderia fazer. Mas, depois de tanta conversa séria, o que faz Leon acreditar mais em Cerone é quando ele vê Cerone sentado no chão, chorando, dizendo que não queria isso e nunca planejou que acontecesse. Leon, vendo isso, fica sem palavras sobre o que dizer a seguir. Ele decide fazer de Cerone seu amigo porque, segundo Leon, embora Cerone o tenha derrotado, ele não faz pouco caso dele, como seus irmãos, com quem ele normalmente duela, fazem. Ele sabe que, embora não tenha força como Cerone, ele compensa a falta de força e compreensão ou simplesmente decide que ele é um gênio. Enquanto ambos se apresentam um ao outro, sua amizade começa. Já se passou um ano desde que Cerone começou a trabalhar na grande casa de Oen, e ele conseguiu classificar mais de 7.000 livros de um total de mais de 10.000. O mestre da casa está muito orgulhoso dele. Cerone também está orgulhoso de si mesmo, tentando ler quase todos os livros de história que prometeu terminar. Agora ele está mais rápido porque lê cerca de 2 a 3 livros por dia, gostando disso porque acredita que isso fortalece seu conhecimento. Desde a última vez que duelou com Leon, eles se tornaram amigos próximos. Leon agora fica com ele em seu tempo livre para lhe fazer companhia na biblioteca. Tudo isso faz com que eles gostem mais um do outro, pois frequentemente perguntam um ao outro o que sabem sobre qualquer tópico escolhido na biblioteca. Cerone sempre pede a Leon para ser gentil com os livros, deixando saber que ele, Cerone, pode perder a vida se algum deles se rasgar, mas Leon sempre o assegura de que sua vida vale mais do que um livro e que sempre o protegerá se algo ruim acontecer. No entanto, Cerone parece mais preocupado à medida que o número de vezes que vê Leon com ele aumenta, fazendo perguntar por que Leon não está treinando como antes. Leon responde que, embora tenha apenas algumas lições básicas de treinamento restantes para aprender, sempre que diz a seu mestre que vai à biblioteca estudar, seu mestre sempre libera. Isso faz Cerone gritar com ele, dizendo que, se ele realmente vem ler na biblioteca, deveria estar lendo, mas Leon acha difícil ler livros com imagens ou diagramas de luta, sempre dizendo que eles ficam entediantes. Ele uma vez pergunta a Cerone que, já que está se tornando um mago como deseja, não acha que realmente precisa ler todos os livros que afirma ter lido. Cerone responde que precisa cobrir ou saber tudo o que um mago sabe para ser um mago e tudo o que um estudioso sabe para ser um bom estudioso. Durante uma discussão um dia sobre quem eles acham que pode vencer entre um mago e um espadachim, Leon diz que acha que um mago venceria. De repente, ele aparece atrás deles. Imediatamente, Leon se levanta para cumprimentá-lo, perguntando-se se ele estava ouvindo a conversa deles, mas lá está mais interessado no argumento, afirmando que um espadachim sempre vencerá um mago. Ele diz que podem ver, a partir do ambiente imediato, as posições ou autoridades que ambos têm. Leon discorda dessa perspectiva. Então, Lai pede para justificar isso para eles, perguntando o que Cerone acha. Cerone diz que acha que o mago vencerá, mas antes que possa explicar seu motivo, Lai diz na cara dele que está errado. Imediatamente, Leon percebe de onde vem a raiva de Lai. É Lai quem sempre o deixa com raiva porque, com a regra de Lai, tudo o que ele diz ou faz é o melhor, nunca considerando as perspectivas dos outros, sempre pisando no que acha que é certo. Quando Lai está prestes a sair, ele se vira para Leon e diz que, embora um mago possa entrar em seu reino espiritual para lutar, um espadachim pode facilmente vencer se tiver a armadura do pecado com ele. É um artefato de natureza anti-magia. Assim que Cerone ouve a palavra anti-magia, ele percebe que não tem estudado isso tanto quanto deveria. Ele tem se concentrado demais no lado mágico, como se isso sozinho fosse ajudá-lo a alcançar seu objetivo de se tornar um mago completo, com suas aspirações de dominar habilidades acadêmicas, um pouco de esgrima e magia. Ele sabe que deve fazer tudo o que é exigido dele. Cerone continua explicando o fenômeno ao grupo, dizendo que lutar contra um mago que entrou na zona espiritual é como lutar contra uma baleia no oceano. Com a ajuda de um artefato anti-magia, no entanto, é possível neutralizar qualquer magia que eles lancem, mesmo do reino espiritual. Se alguém se aproximar o suficiente, a magia dele se torna completamente ineficaz. Lai, que parece ser fã de história, ansiosamente se junta à discussão. Ele conta a eles que os artefatos anti-magia são feitos de corações de dragão,
o que os torna extremamente caros. Uma única armadura do pecado custa tanto quanto um ano do orçamento do país, e seu preço não é fixo, ele flutua dependendo da demanda. É por isso que apenas os extremamente ricos podem pagar por isso. O grupo fica surpreso quando Lai acrescenta que o primeiro artefato antimagia foi, na verdade, criado por um mago. Leon, cético, balança a cabeça em descrença, mas Lai continua explicando que o mago foi movido pela ganância e pelo desejo de superar seus pares. Essa revelação irrita tanto Lai quanto Leon, que chamam os magos de patéticos por criarem algo que poderia ser usado contra sua própria espécie. Mas Cerrone, que estava em silêncio por alguns momentos, finalmente fala. Ele explica que o artefato antimagia foi, na verdade, desenvolvido por um mago da Associação dos Magos para trazer equilíbrio ao poder mundial. Seu propósito não era apenas neutralizar a magia, mas garantir que nenhum lado pudesse dominar. É até usado em escolas de magia para disciplinar os alunos ou em áreas onde a magia é proibida para fazer cumprir as regras. Lai, que geralmente olha para Leon com desdém, sente como se tivesse sido repreendido e humilhado. Frustrado, ele não consegue mais lidar com a conversa e sai com raiva, murmurando para si mesmo. Leon, por outro lado, não consegue esconder seu sorriso. Pela primeira vez, alguém conseguiu colocar Lai em seu lugar, e parece uma vitória pessoal. Cerrone adora como Leon fez Lai perder seu ego, embora Leon nunca tivesse intenção de que isso acontecesse. 6 meses depois, com a nova biblioteca finalmente instalada e a classificação dos livros concluída 6 meses antes do planejado, o mestre da biblioteca admira a conquista deles. Seu assistente sugere que talvez seja melhor estender o contrato de Cerrone de alguma forma na biblioteca. Leon irrompe pela porta, gritando enquanto se aproxima de Cerrone, dizendo que ouviu que todos os livros da biblioteca finalmente foram classificados. Cerrone responde que também conseguiu ler todos os livros de história que planejava. Então, ele surpreende Leon ao perguntar se poderia visitar a casa de Leon antes de se separarem. Leon fica atordoado. Depois de serem amigos por quase um ano, ele admite que estava esperando que Cerrone perguntasse. Ele concorda e o leva até lá, garantindo que não se preocupe, pois todos estão fora e não voltarão até a noite. Ao caminharem pelo corredor da casa, eles chegam ao quarto de Leon, o menor, pois ele é o mais novo da família. O quarto está bagunçado, como seria de esperar para meninos daquela idade. No entanto, está cheio de uma impressionante coleção de espadas, desde as de madeira até as de aço. Depois de explorarem a casa, eles voltam para o quarto de Leon e começam a jogar cartas, como de costume. Cerrone vence todas as rodadas. Frustrado, Leon acusa Cerrone de usar suas habilidades do reino espiritual. Cerrone ri e explica que não precisa desses poderes, ele simplesmente observa Leon de perto. Ele aconselha Leon a ver o quadro geral, não apenas partes dele. Intrigado, Leon pergunta se tal habilidade funcionaria em um esquema. Cerrone responde com confiança que, se funciona no reino espiritual, deve funcionar no esquema também. Eventualmente, Leon adormece. Cerrone pega um livro de ficção, dizendo que está cansado de ler história por enquanto. Enquanto caminha pelo corredor, ele ouve o som de um piano. Ele sabe que apenas 2 pessoas na área tocam piano, e uma delas é a irmã de Leon. Curioso, ele espia dentro do quarto, sem perceber que ela já o notou. Quando ela pergunta se ele gosta de sua música, ele responde, surpreso, que gosta. Ela se apresenta e pergunta quem ele é. Cerrone explica, e ela o elogia por seu trabalho diligente na biblioteca. Então, ela pergunta se ele já tocou piano antes. Quando ele admite que não, ela insiste em ensiná-lo. Cerrone se lembra do que Leon disse sobre ela ser malvada e mal-humorada, mas decide não deixar isso desanimá-lo. Enquanto ela o convida a se sentar ao lado dela, ele decide ver aonde esse momento inesperado o levará. Cerrone fica surpreso, sentindo-se relutante em se sentar com ela, mas ela o assegura de que não haverá problemas, pois ela lhe deu permissão para se juntar a ela. Com sua garantia e a oportunidade de se sentar ao piano, algo que ele não sabe quando encontrará novamente, ele finalmente concorda, embora hesitante. Ela começa explicando o que cada tecla representa. Cerrone, sendo quem é, sabe que tudo o que precisa fazer é garantir que a residência se sinta bem. Depois de ouvir atentamente, ele pergunta se pode tentar tocar com o pouco que ela ensinou. Para seu espanto, a tentativa dele é mais do que apenas aceitável. Embora não seja perfeito ou de nível profissional, o desempenho de Cerrone ao piano é impressionante para alguém que toca pela primeira vez. Lena aplaude genuinamente surpresa com seu talento, mesmo antes de ele terminar de tocar. Quando Leon irrompe de seu quarto, gritando de frustração por sua irmã perturbar seu sono, ele congela ao notar Cerrone ao piano, sem saber o que dizer. Cerrone se desculpa por perturbar o descanso de Leon, mas Leon imediatamente exige saber como Cerrone conhece sua irmã. Cerrone explica calmamente o que aconteceu. Leane então apresenta Lena a Cerrone, explicando como os dois têm sido amigos próximos por mais de um ano. Cerrone se vira para Leon e pergunta por que ele pintou sua irmã como a pessoa mais desagradável da família. Enquanto os 2 meninos conversam, Lena observa Cerrone em silêncio, perguntando-se como alguém como ele, um camponês, pode se portar tão bem e ser tão bonito. Finalmente, ela pergunta a Cerrone como ele conseguiu tocar tão bem.
Ele minimiza, dizendo que é apenas bom senso, mas Leon interrompe, alertando Cerone para não cair na gentileza de Lena, chamando-a de bruxa. Lena agradece a Cerone por ser um bom amigo de seu irmão, mencionando que Leon ainda é imaturo. Ela então olha para Cerone e comenta que ele é bastante adorável. Leane, em resposta, brinca que, se ela gosta tanto dele, deveria simplesmente se casar com ele. Ignorando a provocação, Cerone pergunta a Lena por que ela está em casa, especialmente quando ninguém mais deveria estar por perto. Ela explica que está ali para ajudar Leon a se preparar para a escola no dia seguinte, pois ele completará sua certificação, um sistema projetado tanto para espadachins quanto para magos. Leon e Lena explicam a Cerone como os exames de certificação são competitivos. O número de candidatos escolhidos a cada ano é extremamente pequeno em comparação com os milhares que tentam. Embora seja possível obter a certificação acumulando pontos através da guilda ou se formando em uma academia de magia após atingir um certo nível, o prestígio de passar diretamente no exame é inigualável. Leon enfatiza que, apesar das raízes não oficiais, a maioria das pessoas prefere passar no exame adequadamente por causa do dinheiro e da fama que vem com ele. Lena acrescenta que Leon fará o exame aos 18 anos. Enquanto ela gentilmente toca o ombro de Leon, ela o tranquiliza, dizendo que ele não precisa se preocupar, pois sua hora também chegará. Em seguida, voltando-se para Cerone, ela se dirige à cozinha, mencionando casualmente que adoraria vê-lo novamente enquanto se afasta. Cerone pergunta a Leon se sua irmã tem um namorado. Sem hesitar, Leon corre para o corredor e grita alto, perguntando a sua irmã se ela está solteira. Antes que ele possa terminar, Cerone o puxa de volta, cobrindo sua boca com vergonha. Enquanto isso, o Sr. Lu e Anis, dois membros da casa, observam a comoção de uma sala próxima, anotando silenciosamente tudo o que foi dito. Mais tarde naquela tarde, Leon está treinando com seu mestre, Kate. Kate está imerso em pensamentos, estratégias sobre como ajudar Leon a refinar suas habilidades de esquema. Quando um servo se aproxima correndo, dizendo que Lena deseja ver Leon com urgência. A princípio, Leon é relutante, mas quando o servo menciona Cerone, ele imediatamente pede permissão a seu mestre para sair, prometendo se desculpar com seu pai mais tarde, por causa de Cerone. Enquanto isso, Cerone se encontra escoltado até a presença do chefe da família. A atmosfera é tensa quando o chefe da família anuncia friamente a pena de Cerone, a morte. É o dia em que Cerone deve deixar a mansão, mas a notícia chegou ao chefe da casa de que Cerone, um camponês, tem se associado a nobres, especificamente Leon e Lena. Ao ouvir isso, Leon corre para a propriedade, esperando impedir o que está prestes a acontecer. No grande salão, Cerone está ajoelhado, sobrecarregado pelo rumo dos acontecimentos. O chefe da casa está diante dele, enfatizando quão inaceitável é para um camponês fazer amizade com nobres. Isso é uma lei bem conhecida, e a mera presença de Cerone em tal companhia é vista como uma afronta à honra da família. Lena e Leon estão sentados ao lado de seu pai, observando em silêncio. Lena, profundamente preocupada, tenta convencer seu pai a reconsiderar, sentindo que há mais em Cerone do que ele sabe. Ela acredita que há algo nele que seu pai deveria entender, mas seus apelos são ignorados. O chefe da casa está fixado no relatório do mordomo, com vários servos testemunhando as repetidas visitas de Cerone e seu relacionamento próximo com as crianças. Apesar da tensão, o chefe da casa dá a Cerone a chance de falar. Cerone, ainda ajoelhado, não implora por misericórdia. Em vez disso, ele calmamente aponta que ele e Leon têm sido amigos por mais de um ano e, durante esse tempo, nenhum mal aconteceu a nenhum deles. Ele desafia a ideia de que sua amizade é uma ameaça para alguém. Lena observa Cerone, sentindo um senso de orgulho. Mesmo diante da morte, ele permanece fiel às suas crenças e leal a Leon. Ela espera que um dia também tenha um amigo como ele, alguém que valorize a bondade e a lealdade acima de tudo. Enquanto isso, o chefe dos mordomos e os servos que testemunharam contra Cerone trocam sussurros, surpresos com sua recusa em implorar por sua vida. Eles se perguntam por que ele insiste em defender sua amizade em vez de suplicar por misericórdia. O chefe da casa, enfurecido pela calma desafiadora de Cerone, ordena que seus homens o arrastem para fora. A pena por suas ações será a morte, e ninguém falará disso além dessas paredes. Lena protesta, mas seu pai é inflexível. Ele, o chefe dos mordomos e seu assistente insistem que a reputação da família deve ser preservada. Mesmo a menor perturbação, como a amizade de Cerone com Leon, deve ser tratada rapidamente e em silêncio para evitar manchar seu nome nobre. Dois guardas agarram Cerone, puxando-o em direção à saída. Momentos antes de alcançarem a porta, Leon irrompe na sala, sua fúria evidente enquanto tenta impedi-los. Ele argumenta, mas seu pai permanece inflexível, insistindo que a associação de um nobre com um camponês é uma fraqueza que pode prejudicar a posição da família. O chefe da casa acredita que permitir que tal amizade continue seria uma desgraça para seu legado. Leon está de pé, segurando a espada que seu mestre Kate lhe deu. Seu pai faz uma pergunta difícil, exigindo provas de que Cerone não está apenas usando-o para seu próprio ganho. Leon sabe que isso não é mais apenas um argumento, é um teste. É uma batalha entre ele e seu pai, e tudo está em jogo. Momentos antes, Leon estava com seu mestre Kate, que o alertou sobre a importância de a reputação nas famílias nobres. Kate disse a Leon que estender a mão para alguém como Cerone poderia trazer problemas, mas Leon se recusa a abandonar seu amigo. Ele se lembra da paixão que sentiu ao treinar para derrotar Cerone, e agora essa paixão o impulsiona a defendê-lo, não importa o que. Kate, vendo a determinação de Leon,
lhe dá uma espada e diz que ele deve usá-la se acredita em sua decisão. De volta ao presente, Leon olha para a espada em sua mão e ri suavemente. Ele sabe que não pode derrotar seu pai em uma luta, mas isso não importa. O que importa é sua crença em Cerrone. Leon diz a seu pai que a amizade deles é real, construída sobre confiança, não sobre status ou reputação. É uma crença que ele mantém firmemente, não importa o que seu pai diga. Seu pai está furioso e acusa Cerrone de enganar seu filho, tentando forçá-lo a admitir que a amizade deles está errada. Mas Leon permanece firme, dizendo que prefere deixar sua família para trás a desistir de sua amizade com Cerrone. Cerrone, calmo e pronto para enfrentar o que vier, diz à família que conhecia as consequências quando aceitou a amizade de Leon. Ele está disposto a enfrentar a morte por isso, se necessário. Os servos observam em silêncio, comovidos pela lealdade e coragem que veem em Leon e Cerrone. Eles entendem que o que estão testemunhando é uma verdadeira amizade, mais forte do que qualquer coisa que a sociedade ou a família possa destruir. De repente, a voz do avô ecoa do andar de cima. Ele comenta que faz muito tempo desde que viu algo assim, chamando-o de a alegria da juventude. As crianças sorriem, confortadas por suas palavras, mesmo no meio de uma situação tão tensa. Lena é a pessoa mais feliz da sala. Ela sente que as coisas vão dar certo agora que seu avô está de volta. Seu pai está surpreso ao vê-lo ali naquele momento e pergunta por que ele está por perto. O avô, Klump, explica que foi visitar um amigo, mas teve que voltar porque seus amigos pareciam gostar mais da companhia de sua nova esposa do que da dele, então ele voltou para casa. Cerrone fica surpreso ao ver Klump pela primeira vez. Ele é um homem conhecido, o ex-chefe da casa e o general de Tória. Ele é um espadachim de nível 3 e parece ter entre 30 e 40 anos, alto e em forma. Ele se senta em uma cadeira e diz que está animado com o que está acontecendo. O pai de Leon pergunta por que ele está animado, especialmente porque a reputação da família está desmoronando. Klump responde que, mesmo que a dignidade da casa esteja em risco, ele gosta de ver como Cerrone é bem quisto. Ele está impressionado com o quanto as pessoas parecem gostar dele, apesar da situação. O avô então assume o controle da situação. Ele chama todos os seus netos para falar, começando pela mais velha, Lena. Ela diz que apoia tanto Leon quanto Cerrone. Embora tenha conhecido Cerrone apenas no dia anterior, ela vê que ele é uma pessoa muito talentosa com muitas qualidades boas e discorda da decisão de seu pai de matá-lo. Em seguida, é a vez de Lai. Antes que alguém possa dizer qualquer coisa, Lai fala. Ele chama Cerrone de tolo, o que deixa seu pai feliz porque pelo menos alguém está apoiando seu lado. Mas então Lai continua, dizendo que o que Cerrone e Leon estão fazendo não lhe diz respeito. Embora não goste de Cerrone, ele só quer deixar as coisas acontecerem para que sua irmã possa levá-lo ao palácio para seu exame. Em outras palavras, Lai é neutro em relação à situação. O avô observa tudo com um sorriso, apreciando o desenrolar dos acontecimentos. Ele se vira para o Sr. Tora, a terceira testemunha, e pede que ele fale, embora saiba que não é seu lugar falar. O Sr. Toran diz que tem observado Cerrone desde sua chegada. Ele vê Cerrone como um garoto trabalhador e menciona todas as coisas que Cerrone fez pelos nobres. Quando questionado sobre a amizade deles, o Sr. Tora admite que não sabia que poderiam se tornar amigos, mas acredita que Cerrone não deseja mal a Leon. Os servos e o chefe dos servos, que trouxeram o caso, tentam silenciar o Sr. Tora, mas Lena está feliz em ouvir tudo. Parece que a maré está virando contra seu pai, que agora é o único que ainda insiste em punir Cerrone. O avô ouve tudo o que é dito e finalmente discorda do resto. A sala fica em silêncio enquanto ele explica sua decisão. Embora Leon e Cerrone tenham se tornado amigos, o avô insiste que a amizade deles deve terminar ali, naquele dia. Ele diz que não vai punir Cerrone por iniciar a amizade, mas deixa claro que a reputação da casa e a posição da família no governo são muito importantes. Ele usa Lai como exemplo, dizendo que, se tais rumores se espalharem, Lai pode enfrentar discriminação durante seu exame no palácio. O avô pergunta a Cerrone se ele concorda em terminar a amizade, mas, depois de pensar por um longo tempo, Cerrone se recusa. Ele diz que prefere ir embora, mas nunca renunciará à sua amizade com Leon. Leon fica surpreso e lágrimas caem de seus olhos. Ele se lembra do que seu mestre Kate lhe dissera antes de vir para cá. Leon então levanta a espada em sua mão. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, sua irmã implora para que ele não faça isso, mas Leon continua mesmo assim. Ele crava a espada no chão, declarando que, a partir daquele dia, ele servirá a Cerrone e será conhecido como a Espada de Cerrone. Todos ficam chocados e um pouco de comoção se segue enquanto a família reage a essa declaração inesperada.
O que Leon acabou de fazer é algo significativo. É uma prática que remonta aos primeiros dias do reino, quando reis menores formavam alianças com o rei principal por meio de algo chamado juramento noturno. Esse juramento era uma tradição de longa data e tem sido respeitado pelas famílias nobres desde então. Até mesmo o mestre de Leon, que lhe deu a espada, fica sem palavras, sabendo que causou um problema inesperado. O avô não perde tempo. Ele se levanta e diz a Cerone para cuidar de seu filho. Ele ordena que os servos tragam os pais de Cerone para explicar tudo o que aconteceu. O avô diz que, já que Leon e Cerone juraram ser melhores amigos para a vida toda, não há mais nada a ser feito sobre isso agora. Dentro do quarto de Leon, ele está feliz. Ele sente que conseguiu convencê-los. Diz que não se arrepende de jurar lealdade a Cerone. Sua irmã entra no quarto e conta a ele sobre o próximo plano da família. Ambos serão enviados para uma escola particular para... A arte da esgrima significa que Cerone agora é oficialmente parte da família. No começo, Leon não gosta da ideia de ir para a escola, mas sua irmã explica que é a situação que lhes foi dada, então devem aceitá-la. Ele então diz a Lena que Cerone realmente quer ser um mago, não um espadachim. Lena ri e diz que parece que Cerone foi derrotado por um mago. Isso faz Lena e Cerone rirem, e eles mandam Leon sair da sala. Ela se senta e pede para Cerone explicar como ele conseguiu vencer Leon. Cerone lhe diz que, sempre que está no reino espiritual, seus sentidos se aguçam, permitindo-lhe prever o próximo movimento de Leon. Ela então menciona que ouviu que o reino espiritual pode aumentar o poder de uma pessoa com base em sua concentração. Quando está prestes a sair, ela olha para Cerone e se pergunta, consigo mesma, se ele algum dia terá uma namorada, vendo quão tímido ele é ao falar com ela. Ela decide ajudar a convencer o avô sobre os desejos de Cerone, mas deixa claro que isso não os impedirá de frequentar a escola de esgrima. Ela também diz a Leon que seu mestre, Kate, encerrou o contrato com ele no dia anterior. Mais tarde, os pais de Cerone chegam e os servos o chamam de mestre. Quando ele desce as escadas correndo, fica surpreso e diz a eles que está tudo bem se chamá-lo apenas pelo nome, mas eles insistem que não podem arriscar perder a cabeça. Ao abrir a porta da área de recepção, ele vê seus pais. Eles o abraçam fortemente, mostrando quanto fazia tempo desde a última vez que se viram. Cerone percebe que eles parecem muito mais magros do que antes e se pergunta se eles estão passando sem comida, temendo que pensassem que ele não voltaria vivo. Mas seus pais asseguram-lhe que é apenas a idade deles e que tem comido bem. Ele explica tudo o que aconteceu entre ele e Leon, o filho da família nobre. Seu pai tem dificuldade em acreditar que um nobre faria algo assim, patrocinar um camponês, e até se pergunta se Cerone está sendo coagido. Sua esposa intervém, dizendo para ele parar de duvidar do filho e que acredita no que Cerone está dizendo. Enquanto continuam a conversar, os servos anunciam que o mestre da casa chegou. Ele entra com Lena e Leon, e todos se apresentam, começando pelo mestre da casa. Cada um deles declara sua posição. Os pais de Cerone rapidamente se levantam, demonstrando grande respeito, curvando suas cabeças em retribuição, sem mais apresentações. O mestre da casa pergunta se o filho deles lhes contou tudo o que está acontecendo. O pai de Cerone grita, incrédulo, confirmando que é verdade. Agora, estão no jantar e os pais de Cerone podem se sentar com eles como uma família. É a primeira vez que seus pais estão comendo uma comida assim, mas conseguem se virar com a ajuda dos servos, que os ensinam a usar os talheres corretamente. Quando terminam de comer, o pai de Cerone agradece pelo apoio deles todo esse tempo e pede para que confirmem tudo o que seu filho lhes contou, apenas para ter certeza de que é exatamente como ele disse. O mestre da casa então lhes conta sobre o plano de enviar Cerone para a escola de esgrima, mas eles não pagarão por nenhuma das despesas, embora permitirão que ele use seu honorífico. Também discutem sobre Cerone se tornar um mago, explicando que a melhor maneira de fazer isso rapidamente é frequentar uma das 5 melhores escolas de magia. Com a reputação delas, não esperam que seja um problema para ele entrar e, se formar, ele se tornará oficialmente um mago. Os pais de Cerone não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Parece uma ilusão que alguém como ele se torne um mago. O mestre da casa explica que o verdadeiro desafio é conseguir que Cerone entre em uma escola tão prestigiosa e, para usar o honorífico, ele terá que assinar um papel declarando que é um nobre, mesmo que seja apenas no papel. Isso garantirá que ele não enfrente problemas ao chegar na escola. Eles asseguram aos pais de Cerone que não estão levando seu filho embora deles. Vincent, o pai de Cerone, fica sem palavras. Ele não sabe o que fazer com o papel e a caneta diante dele. Para sua surpresa, Cerone o impede, segurando sua mão e dizendo que não deixará seus pais assinarem algo assim. Ele declara que sempre será o filho deles. Cerone diz que não irá, mesmo que isso signifique perder o sonho de se tornar um mago. Ele escolhe permanecer um camponês, apesar dos esforços de seu avô para convencê-lo do contrário, argumentando que um camponês não pode se tornar um mago. Cerone responde que sua habilidade de ler e onde está hoje é graças aos seus pais, que o ensinaram a ler. Ele insiste que não quer perder suas raízes. Vincent, o pai de Cerone, imediatamente se ajoelha e implora para que adotem Cerone, mas o avô insiste que sua opinião deve ser considerada na hora de tomar uma decisão. De repente, Vincent declara que Cerone não é seu filho verdadeiro. Sua esposa tenta o melhor para impedir Vincent de contar a história de como encontraram Cerone no estábulo, mas finalmente diz que tem certeza de que Cerone é de nascimento nobre. Ela acredita que é melhor adotá-lo e devolvê-lo ao seu verdadeiro lugar entre os nobres.
Todos, inclusive o avô, ficam pasmos com o que Vincent acabou de dizer. O mestre da casa vê que é verdade. Cerone não se parece com seus pais. Agora seus pais estão renunciando a ele, mas Cerone briga com eles, perguntando por que eles disseram algo assim sem lhe contar primeiro. Vincent diz a ele que não quer que Cerone desista de seu sonho por causa dele. Ele acredita que é melhor que Cerone saiba a verdade agora que está mais velho. Cerone diz que soube desde pequeno que ser cedido à família ou significa que estão abandonando, assim como seus verdadeiros pais fizeram. Ser adotado significaria ter um total de 6 pais em sua vida. Lágrimas rolam pelos rostos de todos enquanto Cerone fala. É um momento emocional. O mestre da casa pensa em outra maneira de fazer Cerone entrar na prestigiosa escola Alfia sem perder ambos os pais. Ele se lembra que o avô tem uma relação com o dono da escola. O avô confirma isso, dizendo que, embora possa ser difícil convencer o homem, o chefe da escola lhe deve um favor, então é melhor usá-lo agora por Cerone. Ele avisa que Cerone será teimoso se decidir não ceder. Com a ajuda do mestre da casa, Cerone. Os pais de Cerone podem ficar até o 3º dia, quando os preparativos são feitos para que as crianças partam para suas respectivas escolas. Quando chega o 3º dia, Leon está fora da carruagem, chorando. Ele sente que a escola os está separando, embora ambos tenham escolhido a mesma escola. A carta de admissão de Leon chega primeiro, o que significa que Cerone não poderá frequentar até o próximo ano, se sua carta chegar até lá. Leon diz a ele que se verão durante as férias e escreverão cartas um para o outro. Ele diz a Leon que deve se certificar de se tornar um mago, não importa a situação em que se encontrar, enquanto finalmente se separam. Leon continua chamando o nome de Cerone enquanto a carruagem se afasta. Lena diz que adora o modo como ele mantém seus ideais. Ela quer dizer algo a ele, mas então percebe que, quando Cerone se formar, ele estará em um mundo de magia. O avô Oen está na escola tentando convencer o responsável lá sobre o caso de Cerone, até lembrando-lhe do favor que lhe deve. No entanto, o mestre, um homem idoso, faz-se de difícil. O avô Oen o convence, descrevendo como Cerone é bom e como ele o lembra de si mesmo quando era mais jovem. O mestre finalmente concorda e pergunta por que Cerone não se inscreveu como um estudante normal. O avô Oen explica que Cerone não é de nascimento nobre, mas o mestre pergunta se o garoto tem cabelo loiro e olhos azuis. O avô Oen fica surpreso com a descrição e pergunta se o mestre o viu antes. Ele diz que não, mas algo lhe vem à mente. Ele conta ao mestre da escola como conseguiu convencer ele e sua família a gostar dele e como rejeitou a proposta de se tornar um nobre. O mestre diz que isso significa que Cerone entende a lei da natureza, a causa e o efeito, e que, mesmo como um grande mestre de esgrima, sabe que esse conhecimento em Cerone é raro. O mestre também diz que Cerone o lembra do avô Oen quando ele era mais jovem, porque ele também nunca se comprometeu quando era jovem. Eles continuam conversando sobre seus passados, dizendo que o mestre nunca quis que nenhum garoto se tornasse como ele quando era mais jovem, razão pela qual ele construiu a escola para guiar pessoas talentosas com magia para que não seguissem o caminho errado. Ele conta ao avô Oen sobre o futuro do país, dizendo que realmente precisarão de alguém como Cerone agora. O mestre finalmente admite que já havia visto Cerone quando ele tinha 4 anos, e o avô Oen diz que talvez seja o destino que Cerone tenha vindo aprender sob sua orientação novamente. O mestre diz que, embora não acredite em destino, o que ele mais acredita é na lei da causa e efeito. Ele finalmente concorda que foi a classe social que o impediu de aceitar Cerone quando ele veio a ele pela primeira vez, mas agora que Cerone conseguiu voltar até ele o aceitará na escola. Após 3 meses, é primavera. Cerone se prepara para ir à escola. Ele primeiro visita seus pais fora da cidade. Ambos os pais o abraçam apertado, dizendo o quanto estão orgulhosos dele. Até o avô Oen pede aos pais de Cerone que venham viver na cidade, oferecendo uma de suas casas desocupadas. Os pais de Cerone não contam a ninguém na vila sobre ele ter sido aceito na escola de magia, que será chamada de Town City. Cerone sobe novamente na carruagem e segue para a escola. Ele finalmente chega à escola, uma enorme casa construída uma sobre a outra, adornada com várias estátuas decorativas. O Sr. Tamura, que o acompanhou até lá, diz a ele que todas as taxas de matrícula e o que ele precisar serão pagos no devido tempo. Tudo o que Cerone precisa fazer é estudar o suficiente para deixar seus pais orgulhosos. Outros alunos da mesma idade que Cerone também estão chegando à escola pela primeira vez. À medida que se reúnem, Cerone se inclina para agradecer ao Sr. Tamura. O Sr. Tamura sorri e se aproxima para contar a Cerone um segredo para ajudá-lo a sobreviver na escola. Ele avisa Cerone que, como ele não é um nobre, outros provavelmente tentarão frustrá-lo. Ele diz a Cerone para ignorá-los, pois essa oportunidade de frequentar uma escola tão prestigiosa é uma chance rara, uma em 1 milhão. O Sr. Tamura leva Cerone pelos corredores da escola enquanto fazem um caminho até a matrícula. A escola é conhecida como o berço dos gênios, um lugar onde apenas os melhores têm sucesso. Ao entrarem em um corredor, o Sr. Tamura diz a Cerone para esperar alguém vir buscá-lo. Enquanto espera, Cerone olha o quadro de avisos da escola, que lista cerca de 30 alunos do último ano, mas apenas 10 deles se formaram no ano passado. Isso dá a Cerone uma ideia de como a escola será difícil.
De repente, alguém o toca por trás. É o mestre, o mesmo homem que ele conheceu antes. Eles imediatamente se reconhecem, e Cerrone agradece a ele por todas as lições que ele lhe deu quando Cerrone era mais jovem. Agora que ele tem 17 anos, o mestre começa a mostrá-lo pela escola, lembrando Cerrone de que ele terá que fazer um exame de admissão. Esse exame determinará a qual classe ele pertence. Cerrone admite que não aprendeu muito ainda, mas o mestre o tranquiliza, dizendo que, desde que Cerrone consiga entrar no reino espiritual, ele estará bem. Eles caminham pelos primeiros conjuntos de salas de aula, que são para alunos mais jovens, da classe X até a classe 8. Nesses quartos, os alunos estão praticando magia básica, usando-a para coisas como seus trajes e pequenas tarefas. Cerrone fica impressionado com a concentração e a habilidade deles, tão jovens. Eles então seguem para o próximo conjunto de salas de aula, da classe 7 até a classe 4. As classes mais avançadas são para os estudantes mais experientes, que já são mais velhos e cujos estudos são muito mais complexos. As conversas nessas salas estão cheias de discussões sobre tudo, desde química até eletricidade, e ninguém parece se importar com o que os outros estão fazendo. Cerrone logo percebe que entrou em um mundo totalmente novo, onde os alunos são sérios, inteligentes e focados em seus próprios objetivos. O mestre leva Cerrone até o quadro de avisos da escola, onde classificam os melhores alunos das classes avançadas. Um nome se destaca: M. Caras. Ela está no topo da lista. O que surpreende Cerrone é como, apesar de muitos alunos terem habilidades semelhantes, uma pessoa ainda consegue se destacar dos outros. É então que Cerrone decide que ele também quer ser o melhor aluno de sua classe. Enquanto ainda pensa sobre isso, M. Caras passa com sua amiga correndo atrás dela, pedindo para esperar. Cerrone a chama pelo nome, mas assim que M ouve, ela rapidamente desvia o olhar. Ele percebe que a viu antes, quando era pequeno, a primeira vez que usou magia. Sua amiga percebe ele olhando e sussurra para M, dizendo que ela deveria dar uma olhada no novo aluno bonito. M, ainda distraída, diz que parece que já a viu em algum lugar antes. O mestre interrompe o momento deles e pede para Cerrone segui-lo até o local onde o exame será realizado. Quando chegam, Cerrone vê que crianças pequenas também estão fazendo o exame. Essas crianças estão sendo testadas para determinar em qual classe serão colocadas. O mestre pede para Cerrone prestar atenção em como os examinadores fazem suas perguntas e, mais importante, a responder com sinceridade. Este é um exame prático, com vários examinadores avaliando cada participante com base no desempenho deles. Quando o exame começa, as crianças entram no reino espiritual para demonstrar suas habilidades. Os examinadores registram suas respostas e reações, notando que a cada ano as habilidades dos participantes estão se tornando mais fortes. Quando chega a vez de Cerrone, o mestre lhe diz para ser apenas ele mesmo e o deixa na posição onde será questionado. Ao dar um passo à frente, todos os examinadores começam a se perguntar que tipo de habilidade ele pode ter. Eles sabem que Cerrone está listado nos formulários como um convidado da família Oen e como um candidato especial do diretor. A primeira pergunta que eles fazem é o que ele pode fazer com sua magia. Cerrone responde honestamente, dizendo que não aprendeu nenhuma magia porque não havia ninguém para ensiná-lo. Em seguida, pedem que ele entre no reino espiritual. Os examinadores ficam aliviados, pois nem todos os alunos ricos conseguem realizar magia. Ao entrar no reino espiritual, Cerrone começa a ver o que os outros estão vendo. Ele agora consegue perceber o mundo espiritual, assim como eles. Quando o primeiro examinador pergunta a Cerrone o que ele vê, ele hesita no começo. O diretor o lembra novamente para ser sincero, explicando que ele não será classificado pela resposta, mas sim colocado na classe de treinamento apropriada. Isso tranquiliza Cerrone, que lentamente responde dizendo que os números continuam se afastando cada vez mais. Após uma breve pausa, ele finalmente diz que vê o número 314, embora não saiba o que isso significa. Os examinadores ficam surpresos com sua resposta. O que Cerrone acaba de descrever sugere que ele é capaz de ver claramente até 30 metros de distância, o que está bem além do padrão que eles haviam estabelecido para o teste. Essa habilidade o surpreende, pois mostra um nível de percepção que a maioria dos alunos não possui. Em seguida, eles perguntam qual a cor mais vibrante que ele consegue ver. Cerrone responde que é o azul, o que indica que ele é um Svarmer, um tipo de mago com grande resistência. O examinador observa que isso é o oposto de um Klump, um tipo de usuário de magia com conjunto de habilidades diferente. O diretor, ao ouvir isso, de repente se lembra do que seu velho amigo, o avô de Klump Leon, lhe dissera sobre Cerrone. Parece que as habilidades de Cerrone são ainda mais notáveis do que Klump havia descrito. Em seguida, os examinadores perguntam quantas bolas de mana ele consegue ver flutuando ao seu redor. Cerrone responde confiantemente que vê 867 bolas, um número notável. Ele não precisa explicar mais, pois pode sentir as bolas de mana ao seu redor, o que equivale a 86,7% do padrão de resistência mágica. Após o questionamento, os alunos são convidados a esperar do lado de fora enquanto os examinadores deliberam sobre em qual classe colocá-los.
Enquanto aguardam lá fora, Cerrone fica com os outros, mas os examinadores permanecem dentro discutindo as habilidades de Cerrone em detalhes. Eles falam sobre o uso do objeto amplificador por Cerrone e a maneira única como ele percebe as vibrantes bolas de mana, que têm uma densidade mais alta do que o esperado. A discussão fica acalorada quando o professor Tad sugere que talvez Cerrone tenha exagerado ou mentido sobre o número de bolas de mana que consegue ver. Ele aponta que alguém que não consegue realizar nenhuma magia, mas de algum modo vê tantas bolas de mana, pode estar mentindo, já que os alunos normalmente precisam de treinamento significativo e meditação no reino espiritual para suas habilidades se manifestarem e se tornarem mais visíveis. Uma examinadora acrescenta que, mesmo que Cerrone estivesse mentindo, um aluno que não pode confirmar tais alegações com habilidades mágicas reais, e não seria capaz de acompanhar a classe em que fosse colocado. Um dos outros examinadores faz uma piada, perguntando se Cerrone está treinando para se tornar um macaco, sugerindo que suas alegações podem ser apenas tentativas de se exibir. O debate continua por um tempo, enquanto tentam decidir a melhor classe para Cerrone. Eventualmente, o diretor entra na sala e pergunta o que decidiram. O professor Tad sugere firmemente que Cerrone deveria ser colocado na classe fundamental, onde ele poderia receber treinamento básico e desenvolver suas habilidades gradualmente. No entanto, outro examinador, reconhecendo o potencial de Cerrone, sugere que ele deveria ser colocado na classe 6, uma classe de nível mais alto para alunos que mostram um grande potencial. Tad mantém sua opinião, argumentando que colocar Cerrone na classe 6 seria um erro. Ele acredita que estar em uma classe tão avançada poderia inflar o ego de Cerrone, fazendo com que ele se tornasse excessivamente confiante e causasse problemas com seu treinamento. Ele insiste que Cerrone deveria começar pelos fundamentos e provar suas habilidades através de trabalho árduo e dedicação. Após muito debate entre os professores, cada um querendo treinar Cerrone devido ao seu aparente potencial, a sala se torna mais barulhenta com opiniões divergentes. Alguns argumentam que seu talento natural deveria colocá-lo em uma classe avançada, enquanto outros se preocupam com a falta de treinamento básico. A discordância é interrompida pela voz de uma mulher mais velha no fundo da sala. Ela sugere calmamente que, embora Cerrone seja realmente talentoso, ele ainda carece do treinamento fundamental que o tornaria verdadeiramente pronto para classes mais avançadas. Ela propõe que ele seja colocado na classe 7, onde poderá ser observado por um tempo. Se seu progresso for como esperado, ele poderia ser promovido para uma classe mais alta. Após considerar essa sugestão, o diretor concorda com a avaliação da mulher mais velha e apoia a ideia de colocar Cerrone na classe 7. A estrutura da escola é dividida em 3 partes, com um total de 10 classes diferentes. As classes 10 a 8 são para estudantes novatos, ainda aprendendo a entrar no seu reino espiritual, enquanto as classes 7 a 4 são para alunos que estão aprendendo os fundamentos da magia e como se conectar com suas zonas espirituais. O último grupo, das classes 3 a 1, consiste nos alunos mais avançados, que passam por um treinamento rigoroso para se tornarem magos. Essas classes são as mais difíceis de concluir, com apenas um pequeno número de alunos conseguindo completar o programa. No dia seguinte, Cerrone é apresentado à sua nova classe. Ao entrar, ele percebe os alunos olhando para ele, com muitas das meninas sussurrando sobre como ele é bonito. Alguns outros alunos, no entanto, parecem perplexos e preocupados. Eles se perguntam como alguém que não começou como novato poderia ser colocado tão alto nas classificações da classe. Cerrone, apesar da confusão, está determinado a provar seu valor. A escola em si cobre uma vasta área de cerca de 75 km², com mais de 30 prédios, incluindo dormitórios para os alunos. As aulas terminam às 17 horas todos os dias, e há regras rigorosas sobre permanecer dentro dos terrenos da escola durante a semana. Os alunos não podem sair do campus, a menos que tenham permissão, o que adiciona a disciplina rigorosa exigida na escola. Finalmente, ele agora veste o prestigioso uniforme da escola Alfus. Ele vê que todas as aulas e o trabalho são difíceis, como esperado da classe avançada na qual foi colocado. Mesmo os alunos mais ricos, que estudaram magia a vida inteira, ainda acham difícil aprender facilmente, mas ele promete a si mesmo que não vai ficar para trás em nenhum dos seus estudos. Após a primeira aula, ele pergunta a uma garota da sua idade onde será o próximo treinamento. A garota, que também é introvertida, lhe diz que, 2 vezes por semana, todos os alunos da classe avançada treinam juntos. Quando chega o momento do treinamento, a garota guarda um lugar para ele. Quando ele se senta entre a multidão, percebe que, quando Amy, uma colega, entra, todos os alunos começam a olhá-la. Mesmo Cerrone imagina que ela pode ser transferida para uma classe mais alta em breve. Ele tenta ao máximo evitá-la devido ao seu último encontro. O professor finalmente entra no salão de treinamento, que é maior que uma sala de aula comum. A professora, uma mulher chamada Itala Home, será a professora exclusiva de espírito deles. Após se apresentar, ela pede para Cerrone se levantar e se apresentar aos seus colegas. Assim que ele se levanta, todos os alunos, especialmente as meninas, começam a olhá-lo. Quando ele se apresenta, uma salva de palmas se segue, e ele fica sobrecarregado com isso. Amy e sua amiga mais próxima estão entre os alunos, e a amiga aponta para ele, dizendo que ele foi o que ela estava falando ontem, quando o diretor o estava mostrando ao redor. Quando Amy olha para ele, ela sabe que já viu seu rosto em algum lugar antes, mas não consegue se lembrar de onde. Assim que Cerrone termina de se apresentar, há um repentino aumento na atividade cerebral de Amy, e, assim, ela se lembra de como conhece. Amy Caras, a mais jovem membro da prestigiada Casa de Caras, pertence a uma família nobre onde as mudanças acontecem rapidamente e onde gênios abundam. Ainda assim, ela se destaca entre todos, pois possui os talentos mais excepcionais. A família Caras é conhecida por sua habilidade única chamada Olho Vermelho, que lhes permite absorver conhecimento com facilidade, tornando o aprendizado muito mais fácil do que para os outros humanos. Amy sempre foi capaz de fazer o que quisesse, até o dia em que conheceu um garoto em um beco, Cerrone.
Esse encontro marcou um ponto de virada, levando-a a voltar para casa. Agora, enquanto Amy observa Cerone, ela de repente recorda o rosto do garoto, sua mente corre tentando juntar as peças de como e onde o conheceu. Ela nem percebe quando solta um "que diabos". Suas amigas perguntam por que ela disse isso, mas Amy mente, alegando que foi apenas porque estava entediada. No entanto, quando suas amigas se viram e continuam conversando, a preocupação de Amy aumenta. Ela sabe que sua mente não a engana e não consegue se livrar da sensação de que a aparição de Cerone na escola não é uma coincidência. Enquanto reflete, ela começa a se questionar como Cerone conseguiu entrar em uma escola tão prestigiada. A partir desse momento, ela o classifica mentalmente como alguém que não é nobre. O que a preocupa mais é o seu passado, um passado que ela nunca quis que ressurgisse com Cerone agora ali. Ela sente o peso desse passado, sabendo que deve fazer algo a respeito. Fica parada, olhando para ele, sem saber o que fazer a seguir, enquanto recorda as memórias que foram enterradas por tanto tempo. Foi há anos, quando Amy, acostumada a fazer o que queria como uma nobre, andava com bandidos, importunando qualquer um, especialmente camponeses nas estradas. Um desses camponeses era Cerone, a quem ela ordenou que seus bandidos rasgassem as roupas, só para poder examiná-lo. Mas agora, desde que está na escola, Amy construiu uma fachada dura, dispensando qualquer homem que tente se aproximar ou ser seu amigo. O que a preocupa mais é que Cerone possa expor seu passado, um passado do qual ela se arrepende profundamente. Ela costumava gostar de estar cercada por homens, mas agora, com tudo em jogo, teme o que Cerone possa revelar. A professora finalmente começa a aula, explicando como os alunos podem transformar suas zonas espirituais em diferentes formas para atingir um alvo específico. Ela demonstra acertando um alvo na sala, para surpresa de muitos alunos da classe 7. Cerone se sente grato por finalmente testemunhar uma verdadeira magia sendo praticada e ensinada. A professora se refere a essa técnica como a zona espiritual Kitan, que consiste em 4 formas: defesa, ataque, cruz e cisma. Ela detalha cada forma. Para a defesa, ela toma a forma de um diamante. O ataque é versátil, permitindo uma variedade de golpes ofensivos de diferentes ângulos, enquanto a forma cruz permite combate de várias direções. A última forma, o cisma, é a mais desafiadora, sendo especializada para certos magos devido à sua natureza única. A professora então demonstra o cisma, criando um reino espiritual e, para surpresa de todos, separando seu corpo de sua mente, caminhando para fora do seu reino espiritual. Essa revelação assusta toda a classe, pois desafia a compreensão deles sobre a conexão entre a mente e o corpo. A professora enfatiza que a forma cisma permite aos magos atacar inimigos de todas as direções, tornando-a altamente eficaz, mas difícil de dominar. Ela acrescenta que os alunos da classe 5 o acharão desafiador e que apenas aqueles que conseguirem realizar o cisma com sucesso serão autorizados a avançar para a próxima classe. Após explicar os conceitos, a professora pede um voluntário para demonstrar qualquer uma das formas que ela ensinou. Quando ninguém se apresenta, ela chama a melhor aluna da classe 4, nada menos que Amy. No momento em que seu nome é chamado, os alunos, especialmente as meninas, começam a aplaudir em admiração, pois Amy sempre foi a que ajudava a professora nas demonstrações. Ela é conhecida por sua humildade, frequentemente fazendo os meninos parecerem como se não soubessem nada em comparação com suas habilidades. No entanto, para surpresa de todos, Amy não se levanta com o orgulho de sempre. Em vez disso, ela hesita, relutante em sair de seu lugar. Amy finalmente se desafia e se levanta, demonstrando a forma cruz com facilidade. Ela acerta todos os seus alvos em questão de segundos, e a classe explode em aplausos. Seus movimentos são graciosos e elegantes, e os alunos que estão atrás de Cerone sussurram entre si, admirando sua precisão e compostura. Alguns até desejam ser seus amigos, sabendo que nunca poderiam igualar seus conhecimentos e habilidades. Cerone, no entanto, permanece focado nela, seus pensamentos vagando para quando a viu pela última vez com os bandidos. Ele se pergunta como alguém de seu status nobre poderia ter se envolvido em tais ações. Amy completa sua demonstração da forma cruz em apenas 20 segundos, mostrando suas habilidades excepcionais. Quando se vira para voltar ao seu lugar, ela inesperadamente lança um olhar para Cerone. Toda a classe nota o breve contato visual, e muitos começam a se perguntar se eles já se viram antes. Cerone, agora certo de que ela é a mesma garota de seu passado, confirma isso em sua mente enquanto seus olhares se encontram. Amy rapidamente desvia o olhar, sentindo-se envergonhada por ter até olhado para ele. Ela tenta se convencer de que são apenas os nervos, focando em voltar para seu lugar, mas, no fundo, está preocupada com como evitar que ele revele seu passado. Ela se tranquiliza, dizendo a si mesma que, sendo aluna de melhor desempenho, ninguém acreditaria em um novato como Cerone, mesmo que ele falasse. A classe então é instruída a deixar seus lugares e praticar no centro da sala, que é grande o suficiente para acomodar todos. A professora diz à classe 7 para começar com a forma defensiva, enquanto os alunos das outras classes são designados a diferentes formas para praticar. Cerone tenta moldar sua zona espiritual e, ao achar fácil, pede permissão à professora para usar o círculo mágico, que ajuda a medir o índice espiritual de cada um. A professora, um tanto impressionada com sua confiança, concede a permissão, pensando consigo mesma que Cerone tem coragem de pedir isso, especialmente sendo um aluno da classe 7. Assim que Cerone entra no centro da sala e ativa sua zona espiritual,
Os dados mostram impressionantes 20 metros, o que assusta todos os alunos que estão observando. Ele percebe